Olá, Damares, tudo bem? Bom dia. O ateliê Ivartes entrou, o pastor também entrou, a Eline. Bom dia, gente, tudo bem? Que bom ter vocês aqui. Já já, né? Já estamos dando início agora à nossa escola dominical. A Elisângela também entrou aí. E hoje vai ser bem legal, né? Temos um tema novo aí. Vamos falar sobre experiência. Vai ser bem legal. E hoje, bom dia, Eline. E hoje temos um convidado especial, né? Que é a nossa querida doutora Keila. E a gente vai falar um pouquinho aí. A Keila acabou de entrar. A Elisângela. A Juliana Tuma. Aê! Chegou! Cheguei. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. É porque meu tripé tava dando um probleminha aqui. Eu tive que fazer uma gambiarra para ele não cair do tripé, o celular. Mas tá tudo certo agora. Ah, que bom, Que doutora bom te Keila. ver, Arthur. Que bom, que bom. Hoje vai ser uma aula aí bem especial. Amém. E a Mirella entrou aí, o Paulo também está aí, glória a Deus por isso. Então, Amém. já passou 2 minutos aí, vamos esperar mais um minutinho aí para entrar mais pessoas. E como é que você está? Está Tudo bem? bem, graças a Deus. O culto ainda tá terminando, é por isso que o pessoal ainda não entrou, Arthur. Ainda tá lá no Ah, tá bom. YouTube. O pastor tá terminando o culto. Tá ok, tá ok. Graças a Deus, Mas tudo hoje, tranquilo. Doida para acabar essa quarentena. gente, eu não vejo a hora, doido para abraçar o pessoal, doido para conversar, para aglomerar, como diz o Celcinho e a Ellen, né? Vamos aglomerar. É isso mesmo. Ah, mas que bom, mas que bom. Para quem não sabe, gente, a Keila, acho que todo mundo sabe, tá entrando, né? Mas a Keila, ela é daqui da Igreja Metodista Central em Goiânia, é nossa doutora querida. E, e é um prazer estar com você aqui, tá, Keila? Muito Amém. bom, muito bom. Então vamos orar, vamos começar Isso. a comentar aí, a conversar. Então vamos lá. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, queremos te render graças, queremos te louvar, Senhor. Deus, fala aos nossos corações nessa manhã, Mesmo. oh Deus, e que possamos aprender mais de Ti, que possamos, Deus, através dessa experiência que vamos adquirir aqui, Senhor, ter novos aprendizados. Entregamos essa escola dominical hoje em Tuas mãos, que a Tua vontade, Deus, seja feita. Muito obrigado por tudo, te somos gratos em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, essa semana, pensando no tema da aula, e essa aula ia ser na semana passada, só que foi o Dia das Mães, um dia especial, então a gente adiou. E a gente resolveu falar sobre experiência. Mas por que falar sobre experiência, né? Por quê? Né? A gente pensa que a experiência é algo muito importante. E pensando nisso, a gente lembrou, né, de John Wesley, o fundador aí do metodismo, onde ele, na teologia wesleyana, fala que acho que todos os metodistas aqui sabem, que tem o quadrilátero de Wesley, que são os fundamentos da igreja metodista, da teologia wesleyana. E nesses fundamentos tem lá experiência. E essa experiência foi justamente o John Wesley, que nos seus postulados lá, nas suas escritas, ele acrescentou, né, que eram os fundamentos da igreja anglicana, e ele acrescentou a experiência. Mas por quê, né? Porque Wesley acreditava que a experiência era algo muito importante. E nós temos o exemplo dele, né? Na experiência de vida dele, ele estava lá num barco com os morávios, e o barco começou a encher de água e começou a ficar tudo muito, né, turbuloso, né, as ondas fortes, e ele começou a temer a morte, como nós, como seres humanos, tememos a morte. Só que os morávios não, os morávios estavam lá sorrindo, alegres, cantando, louvando ao Senhor, e ele não entendeu aquilo.
E essa experiência, né, fez ele visitar os morávios posteriormente, e no dia 24 de 1738, que nós comemoramos o Dia do Coração Aquecido, o Wesley teve uma experiência sobrenatural, onde ele sentiu o coração estranhamente aquecido. E essa experiência, né, fez ele ser esse grande avivador que ele foi, um homem tão conhecido por sua teologia, né, por tudo que ele fez, e isso levou o Wesley, né, a fundar o metodismo, e hoje, né, nós somos parte disso, uma experiência que ele teve, e que através da vida de Wesley surgiu a Igreja Metodista, e milhões de pessoas hoje conhecem ao Senhor. Então, falar de experiência é algo maravilhoso, porque a experiência nos faz, a nossa experiência com Cristo nos faz levar Cristo a outras pessoas. E pensando nisso, pensando que a experiência é algo tão massa, tão importante assim, convidamos hoje a doutora Keila para que a gente pudesse conversar um pouco. E a gente quer que vocês também interajam com a gente, falem aí de alguma experiência marcante para vocês. E hoje a doutora Keila vai falar um monte de experiências que ela teve aí. Fizemos aqui uma listinha de perguntas para ela. E eu acho que se apresenta, doutora Keila, fique à vontade. Então, Esse é seu momento agora. então, assim, acho que a maior parte das pessoas aqui já são da nossa convivência, né, lá na igreja. A maioria já me conhece bem, mas eu estou na igreja metodista há quase 11 anos. Mas eu nasci na igreja presbiteriana. A minha família é presbiteriana e eu nasci na igreja presbiteriana e fiquei lá minha vida toda. Então, minhas primeiras experiências com Jesus foram lá. Minhas primeiras experiências com o Espírito Santo aconteceram lá. E eu saí da igreja presbiteriana quando eu me casei com Paulo Henrique. Ele frequentava uma outra igreja na época, que não era metodista. E nessa igreja a gente experimentou um tempo muito bom, muito abençoado, mas ainda não era o meu lugar. E a gente estava procurando um lugar onde tanto eu quanto ele nos adaptássemos bem à forma, ao estilo da igreja. E aí nós fomos para uma igreja um pouco mais pentecostal, onde a gente foi extremamente abençoado, mas ainda não era o nosso lugar, porque eu sentia a necessidade desse contato muito próximo. Eu cresci sendo amiga dos meus pastores e tendo envolvimento muito perto das pessoas da igreja. E eu sou assim, eu gosto de abraço, eu gosto de beijo, eu gosto de conversar, eu gosto de conviver de pertinho. E na igreja onde a gente estava, apesar de ser extremamente abençoado, de ter sido bem recebido, a gente não tinha um contato muito próximo com a liderança e eu sentia muita falta disso. E aí a Ju Tuma, que é prima do Paulo Henrique, começou a convidar a gente, ontem inclusive nós falamos sobre isso, para jantar na igreja, para algumas atividades da igreja, e aí nós acabamos indo à igreja, e eu me apaixonei pela igreja metodista, eu me encontrei, juntava aquilo que eu queria nas diversas igrejas, e aí eu estou na metodista até hoje. Então hoje eu sou metodista, meu coração ainda tem uma partezinha presbiteriana, é claro, a gente brinca às vezes falando que a igreja presbiteriana não me liberou. Eu nunca pedi transferência da igreja presbiteriana da Vila Nova. Deve ter gente por aí que é de lá assistindo a gente. Então, eu nunca pedi transferência. Meu coração ainda é parte presbiteriana. Mas a igreja metodista me aceitou e me recebeu como membro mesmo assim. Então, hoje eu sou metodista e sou extremamente feliz na igreja metodista. Quando eu era da Paraíba, estava na Paraíba, tinha uma senhorinha que ela mudou e foi para uma nova cidade e não tinha igreja presbiteriana lá. E ela foi para a metodista, né? E ela falava todos os cultos. Olha, gente, eu estou aqui, mas eu sou presbiteriana, viu? Mas eu acho que o mal do presbiteriano é esse. A gente fica com um pezinho lá, não tem jeito. E ela estava lá na igreja há uns 20 anos já, dizendo que era presbiteriana. O pastor, ô pastor, por que você não vai para a igreja presbiteriana? Ela, não, agora vou ficar aqui, né? Mas é esse sentimento, né? Mas, Keila, nos fale, como foi a sua experiência de conversão? Como então, você se converteu aí? Quando você me falou sobre isso, quando você me fez o convite, eu fiquei pensando. A gente que nasce na igreja, é difícil a gente falar de experiência de conversão. Qual foi o momento que realmente as coisas mudaram? Porque conversão é isso, eu já conhecia Jesus. Eu nasci na igreja, minha mãe é uma mulher de fé, uma mulher de oração. Então, na minha casa, a gente experimentou Jesus desde sempre.
E eu sempre fui envolvida. Eu participei da Liga Juvenil, eu fui líder. Liga Juvenil na Presbiteriana é o grupo das crianças, na verdade. Então, a Liga Juvenil lá são as crianças. Depois eu fui presidente da UPA, que é a União Presbiteriana de Adolescentes. Então, eu sempre fui envolvida com liderança na igreja. Então, quando eu me converti, eu não consigo falar, Arthur, de um momento, de uma idade de conversão. Eu consigo falar de experiências marcantes com Jesus, porque foi o momento que eu falei, isso faz diferença na minha vida. Eu preciso continuar nesse caminho. Porque na adolescência eu tive momentos de turbulência, como você fala, de decisões importantes, de decisões em relação à vida afetiva, que na adolescência mexe com a gente, aí você precisa fazer escolhas. Eu tive um momento da escolha profissional que foi extremamente marcante. E aí, quando eu paro para pensar, eu acho que nessa época eu conheci Jesus de verdade. Eu experimentei que é ter Jesus como Senhor da minha vida, entregar a direção para Ele. Então, se eu puder falar de uma mudança de direção radical, foi por volta dos 16 anos de idade, quando eu prestei o vestibular para medicina, na verdade, e eu tive uma experiência muito perto de Jesus, acompanhada pelo meu pastor da época, o pastor Jonas, que está lá em Foz do Iguaçu agora, um pastor presbiteriano, e ele me ajudou muito a estar perto de Jesus, porque nessa época existia uma dúvida muito grande. Não tem nenhum médico na minha família, ninguém estava nessa área. E eu estudava numa escola pública, eu não podia sair de Goiânia pela condição da minha família. Já tinha uma irmã fazendo odontologia em Anápolis, então os outros agora tinham que esperar e ficar em Goiânia mesmo. E tinha que ser numa universidade federal, porque Goiânia só tinha o UFG. E aí, nessa época, existia essa dúvida, é medicina mesmo? Será que eu tenho condições de entrar para esse curso? E o pastor Jonas me ajudou muito nisso. A gente orava e ele me ensinou a entregar para Jesus a direção com muita paz. E nessa época eu falava, Senhor, toma a direção da minha vida. Se foi isso, confirma com a aprovação no vestibular. E se for, não vai ser profissão, vai ser ministério. Eu quero um ministério. Eu quero que a minha profissão sirva para eu levar Jesus para as outras pessoas. E nessa época eu tive muita experiência com Jesus. Dele falar claramente comigo, dele colocar no meu coração. Então, nessa época eu nunca tinha dúvida do que Jesus tinha para mim, do propósito dele na minha vida. E eu tinha certeza da aprovação. É aquela coisa de crer contra a esperança. Quando tudo aponta que não, que você não é capaz, que você não tem o fundamento, que você não tem condição, que o seu sonho é grande demais, Jesus fala, é para você, sou eu que estou te dando esse caminho. Então, nessa época, eu posso falar que foi minha primeira grande experiência com Jesus, porque a paz que eu experimentei nessa decisão e no caminho de fazer o vestibular e ter a certeza da aprovação só podia vir de Deus. E foi o que aconteceu no meu primeiro vestibular, com 16 anos eu passei só na primeira fase, eu passei em outro vestibular, mas não fiz matrícula. No meu segundo vestibular eu passei para medicina e aí começa a minha história com Jesus na medicina, que essa é marcada por muitas experiências. Ah, coisa boa, coisa maravilhosa. Você falando disso, eu lembrei que quando eu era adolescente, eu também, desde criança, eu cheguei na igreja metodista. Minha família era católica e fomos para a igreja metodista e desde criança eu estava lá, né? Mas eu lembro que na minha adolescência, eu parei de crer Eu parei de crer. Eu não sabia mais porque eu estava na igreja, né? E eu ia para os cultos, eu estava trabalhando nos ministérios, eu estava no teatro, estava lá na comunicação, mas para que eu vou me ajoelhar, para que eu vou orar? E eu comecei a ficar descrente, né? E minha mãe, não, você vai fazer o Peniel, que aqui é o face a face, tão famoso face a face, né? E eu fiz o Peniel e tinha hora que eu chorava e tinha hora que eu dizia, mas por que eu estou chorando, né? E eu vi o quanto é importante as nossas experiências. Eu lembrei que um dia eu estava na praia com os amigos e um amigo meu se afogou. E estávamos em 10 amigos e um deles se afogou.
E eu tinha prometido, eu brincando, né, saí da casa dele e os pais dele disseram assim, cuide do meu filho, só que ele era mais velho do que eu. E eu fiquei brincando, tá bom, eu vou cuidar do seu filho. Brincando com os pais dele, né? E esse amigo se afogou e veio na minha mente eu prometi aos pais dele que eu ia, né, cuidar dele. E nesse momento eu lembro que eu orei ao Senhor e disse, Senhor, tu sabes que é impossível, né? Ele estava muito distante. E era uma praia de surfista, ou seja, ondas muito fortes, né? E eu fui. E eu nadei, eu acho que como eu nunca tinha nadado na vida. E eu cheguei até ele. Eu lembro dos conselhos do meu pai, se eu fosse salvar alguém, né? E eu cheguei lá e eu tentava. E todos os meus amigos na praia, ninguém tinha coragem, né? E eu tentei, e eu vi as rochas. Eu disse, não, vou jogar ele para as rochas, porque nas rochas a gente vai se cortar, mas a gente vai se salvar. E um primo meu disse, não, meu primo não vai ficar sozinho não, eu vou lá ajudar. Então ele chegou e tanto eu quanto ele conseguimos nos jogar, trazer ele para a rocha, né? A gente se cortou inteiro, cortou pé, cortou mão. E quando chegou nas rochas, os outros amigos conseguiram ir por cima das rochas e tiraram ele. E eu lembro que esse amigo não andava, ele não falava e passou algum tempo assim até ele voltar. E essa experiência, né, quando eu tive esse período de crise de fé, essa experiência que eu tive ali com Deus, de salvar uma pessoa, eu nunca esqueço, porque eu não poderia. Não teria como eu salvar, eu não tinha experiência alguma, eu era adolescente, e a gente salvou aquele amigo. E no domingo eu cheguei na igreja e ele estava tocando, né? E eu, cara, essa experiência de fé. Aí nesse período de crise eu lembrei, o Senhor existe sim. Amém. Essa experiência fez com que eu, voltasse à fé. Não, o Senhor existe. Não tem como o Senhor não existir. Aquele momento ali me fez crer. Então eu acho que essas nossas experiências, aquilo que a gente vive, é muito importante. E pensando nisso... Não, pode falar. Eu não sei o que você ia me perguntar agora, mas a sua experiência me fez lembrar de uma coisa que para mim é extremamente significativa. Na minha profissão, a gente lida com momentos difíceis, com momentos de urgência, de situações complexas. E eu passei um tempo, há alguns anos atrás, que eu entrava, por exemplo, para cirurgias e às vezes, mesmo na cirurgia simples, terminava tudo bem. E eu ia embora extremamente angustiada. E eu falava assim, meu Deus, essa paciente vai complicar, vai ter alguma coisa. Eu sonhava com a paciente com hematoma e eu tendo que abrir a paciente de novo. Eu sonhava que a paciente descompensava no pós-operatório e eu tinha que fazer alguma coisa. E eu não esqueço, você falou quando a gente não pode. Eu não esqueço que um dia eu estava dirigindo para o consultório e orando, uma música baixinha no rádio, falei, Senhor, tira esse medo de mim. Eu não quero sentir medo. Eu faço tudo certo, eu me preparei tecnicamente, eu sou estudiosa, eu sou dedicada, eu sou comprometida. Eu não quero sentir medo quando eu cuido de alguém. E aí, Arthur, eu ouvi claramente a voz de Deus. Eu abaixei o rádio porque tinha alguém falando. E eu ouvi Deus falando assim, eu não vou tirar o seu medo. Para você lembrar que sou eu que estou com você. Continua fazendo tudo certo. E eu vou fazer o que você não pode fazer. E isso para mim foi muito marcante, porque eu entendi que experiência com Deus é saber que Ele leva a gente além. Porque não depende das nossas capacidades, das nossas habilidades, daquilo que a gente pode fazer, mas que Ele usa a gente além disso. Igual Ele usou você, para ir lá tirar seu amigo da água, né? Quando você não podia, quando você tinha medo. Ele também me usa, além das minhas capacidades. E o que precisa? Fé. Precisa eu confiar, eu depender dele. E isso para mim foi muito interessante, porque o medinho, ele permanece. Meu medo tomou outra proporção, porque não somos mais de medo. Eu falo que é dependência. Eu sou totalmente consciente da minha dependência de Deus. Muito mais hoje consciente disso pelo que ele me falou. Vai ficar essa coisinha aí para lembrar que você não é o máximo, para lembrar que você não dá conta de tudo. Você se capacita, mas eu vou te usar além. Amém. Eu acho que as nossas experiências, elas servem, né, pensando nisso,
elas servem para nós mesmos, né? Elas fazem com que nossa fé, a gente lembre, né? Eu acho que Jeremias, quando fala, traga à memória aquilo que me traz esperança. Eu acho que nossas experiências fazem que momentos difíceis a gente, né, dê aquele não. Eu posso, o Senhor está comigo, né? Aquilo que eu vivi me dá esperança para hoje. Mas também nossas experiências nos fazem levar Cristo a outras pessoas. E você falando, eu lembrei de Paulo. Paulo, ele quando na conversão dele, ele se converteu. Então, um cara que ia atrás dos cristãos, ele passa a ser cristão, e do capítulo 22 até o 26 ali de Atos, ele está preso. E o que é que ele podia fazer preso, né? Mas Deus estava com ele. Você falou aí, eu não podia. Eu estava ali, eu sabia que eu tinha conhecimento, mas vinha o medo, mas o Senhor estava comigo. E eu acho que Paulo teve esse mesmo sentimento. Não, Deus está comigo. E acho que em alguns capítulos, o que é que Paulo faz? Paulo, ele não vai pregar o evangelho. Os caras ali já sabem do evangelho. Eles eram escribas, eles eram fariseus. E Paulo faz, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou falar? E Paulo faz justamente isso, essa experiência com Deus. Ele só conta a experiência dele. Ele só fala o que ele viveu. Eu vivi isso, e ele fala do que ele viveu com o Senhor. E eu lembro que no capítulo 26, acho que no versículo 28, diz assim: mas Agripa respondeu, um pouco mais, e você vai fazer de mim um cristão. Paulo, ainda algemado, disse, e é por isso que tenho orado para que agora ou mais tarde, não apenas o Senhor, mas todos os que me ouvem aqui se tornem eu. Se tornem como eu, exceto, é claro, por essas algemas. Ou seja, pela experiência de vida de Paulo, por ele estar com o Senhor, ele conseguiu quase fazer o rei a se tornar cristão. A gente sabe que futuramente milhares e milhares de pessoas, através do testemunho de Paulo, pelo que Paulo viveu com o Senhor, essa experiência de Paulo com o Senhor, fez com que milhares de pessoas, né, se convertessem ao Senhor. Né? Então, nossa experiência... Pode falar, Kília. Eu acho que isso que você está falando é fundamental. Às vezes a gente, enquanto cristão, fica pensando como levar Jesus, né? Como que a gente fala de Jesus para os outros? E é isso aí que você acabou de falar. A minha experiência, ela serve para mim. Mas a minha experiência, quando contada para o outro, faz o outro desejar Jesus. Porque aquilo que eu vivi serve para o outro ver Jesus de uma forma real, de uma forma palpável. Então, compartilhar a experiência é o que traz o outro. É o que faz o outro desejar Jesus. E eu tenho que buscar, então, ter experiências com Deus. Né? Eu quero sempre mais, eu quero um testemunho novo todo dia. Eu não quero viver do testemunho do passado. Eu não quero contar histórias de 20 anos, de 30 anos. Eu quero contar a história de ontem, de anteontem, a história de hoje e de manhã. É isso que é viver uma vida de experiência com Deus para mim. É ter novidade sempre. E isso os outros olharem e falarem, eu quero isso também. Eu quero essa paz, eu quero esse poder, eu quero essa coisa nova, eu quero essa situação difícil que eu consigo passar por ela com tranquilidade. É isso. Experiência com Deus é isso. É o outro olhar e falar, eu desejo também, né? A Marlena colocou alguns comentários aqui, né? E que ela está muito emocionada. A Abadia também já falou aqui algumas coisas, né? Ela falou, tudo que é decorado não tem essência, o Danilo falou, né? E também outras pessoas também falaram aí. Mas pensando nisso, nessas experiências, eu lembrei muito dessa sua frase, querida. Eu acho que quando eu fui em uma célula indo presencial na sua casa, você falou assim, eu não quero ficar vivendo de experiências passadas, eu quero ter experiência nova todo dia, eu quero caminhar com o Senhor todo dia. Então, após a sua conversão, né, você já caminhando com o Senhor, o que te faz ainda viver com o Senhor? Então, o que te faz continuar caminhando? Eu acho que o principal é porque eu encontro força em Jesus. Eu acho que é o principal. A minha vida, se eu for parar para contar de cada experiência, a gente vai ter experiências muito tristes, de momentos muito difíceis, experiências muito felizes, mas o que marcaram todas elas? A força que eu encontrei em Jesus. Quem olha para mim, e as pessoas que convivem comigo falam para mim que eu sou uma mulher forte. E eu sei que eu não sou. Eu tenho muito claro para mim de onde vem a minha força.
Eu vivo uma experiência de conseguir enfrentar a vida com força, mas é uma força que não vem de mim, que vem de Jesus. Então isso me faz permanecer em Jesus. Nos momentos muito difíceis, eu nunca parei, porque eu sabia quem estava me amparando. Eu nunca me deixei abater. Eu sempre lutei pelo que eu desejava. Eu sempre corri atrás daquilo que eu precisava alcançar. Eu nunca deixei os problemas me paralisarem. Eu guardava o meu problema onde? Eu guardava o meu problema em Jesus e tocava a vida. Então, se eu posso falar de uma primeira experiência muito difícil, eu tive um relacionamento desfeito, bem numa fase inicial da minha juventude, por volta dos 23 anos de idade, quando eu estava na minha especialização. E poucas pessoas souberam que esse relacionamento tinha acabado, porque eu estava na residência, eu continuei dando os meus plantões, eu continuei trabalhando do mesmo jeito, enquanto Deus curava o meu coração. E nessa época eu também tinha meu pastor ali comigo, que orava comigo, para quem eu ligava de madrugada, e a gente orava junto, e a gente chorava junto. O mesmo pastor da época do vestibular, o pastor Jonas, meu amigo. Meus pastores sempre foram meus amigos, e graças a Deus que eu posso continuar falando isso, né? Tem lá o reverendo Carlito, que é meu pastor da infância e adolescência. Aí na adolescência entrou o pastor Jonas e o pastor Jocider, que passaram essa fase muito difícil comigo, né? E depois eu fui para a Metodista, tem o pastor Ednei, tem o pastor Ramilson, agora chegou a pastora Isa, e são pessoas com quem eu compartilho a minha vida. Então, se eu posso falar, o que me faz querer Jesus? A força que eu encontro nele. A certeza de que tudo vai dar certo conforme ele planejou. Se tem um texto, Arthur, que é o texto da minha vida, é Jó 42:2, que fala: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então essa primeira parte é para mim. Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Aquilo que o Senhor planejou não vai se frustrar. Eu não estou entendendo nada que está acontecendo agora. Eu não sei por que eu estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor tem plano para mim. E aí eu pulo lá para o outro versículo que fala assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Isso, Arthur, é o que eu tento trazer à minha memória sempre. Eu ouvia falar de Jesus, mas hoje eu posso contar de Jesus. E isso faz diferença na minha vida. Quando os problemas vêm, quando as dificuldades vêm, eu lembro do que ele já fez por mim. E isso me faz permanecer nele. Eu te conhecia só de ouvir, mas meus olhos te veem. Eu sei quem é o Deus que anda comigo. Eu sei quem é o Jesus que segura na minha mão. Eu sei quem é o Deus que me acolhe nos braços dele como filhinha amada. A Carlota tá aí, ela vê muito eu falando assim, que eu sou a filha preferida de Deus. Eu sou aquele que pega no colo, aquele mima. E eu tenho certeza que eu sou a preferida dele. Por isso, porque ele cuida de todos os detalhes. Então eu descanso nele. É isso que me faz permanecer, Arthur. A certeza de que ele planejou e que ele leva a bom termo tudo aquilo que ele planejou para mim. Amém, filho, amém. A Diva falou aqui: eu louvo a Deus pelas experiências maravilhosas que já tive com ele. Seu socorro bem presente na minha caminhada cristã. Ele jamais me deixou na mão. Louvado seja o Senhor. Amém, Diva, é verdade. As experiências que temos com Deus, né, são maravilhosas. Eu lembro que por volta dos meus 16 anos, eu já era cristão, estava na igreja, estava caminhando, e eu fui para um acampamento de adolescentes, de juvenis, e eu tive uma experiência com Deus, que eu acho que eu nunca tinha tido assim. E foi tão bom, foi tão profundo, que eu chorava, e tipo, foram uns 3 ou 4 dias esse acampamento. E depois daquela experiência, foram eu e mais alguns amigos, né, e amigas. E quando a gente voltou para a igreja, a gente voltou diferente. A gente voltou com um gás novo, a gente voltou... E eu lembro que todos esses juvenis que foram se tornaram hoje líderes da igreja. Um era líder do louvor. E a gente vê que essas experiências com Deus, elas nos transformam. Nós, após experiências com Deus, não podemos mais ser os mesmos. Porque encontrar com Deus, estar com Deus, nos faz ser outras pessoas, nos faz mudar. E eu sei que essa experiência... tantas outras, né, como de um Peniel, como experiências, a gente fala de experiências na igreja, mas experiências que temos a sós com Deus,
né, no nosso quarto, em nossa casa, ou lendo a Bíblia. Eu acho que eu aprendo mais lendo sozinho, né, do que até na igreja, porque ali é o resumo do resumo que o pastor fez. Mas em casa, você buscando ao Senhor as suas experiências com Deus, né, eles transformam Amém. a nossa vida. Então, nesse tempo, você falou uma coisa bem, bem interessante, falou assim, que as experiências fortalecem você. E eu já percebi que quando estamos com o Senhor, firmados no Senhor, alicerçados no Senhor, quando vem algumas coisas em nossas vidas, nós não caímos. Nós não. A gente está firmado sobre a rocha. E essa rocha nos faz que a gente não desista. E mesmo que venham experiências dolorosas, né? Estar com o Senhor nos faz viver de maneira diferente. Então, pensando nisso, como tem sido para você hoje viver nesse tempo da pandemia? Queria que você Então, falasse um pouco. Como médica também, né? Você... experiência com Deus é uma coisa interessante. Tem momentos de experiência com Deus que a gente vive em comunidade. Ela é individual, mas pode acontecer no contexto da comunidade. Então, eu já tive experiências muito gostosas, como você falou, dentro da igreja, em acampamento, em encontro de jovens, em momentos no cenáculo, no ministério de oração, que são ótimas, que me fazem ver a glória de Deus, que me fazem experimentar a presença do Espírito Santo. Mas o buscar a Deus sozinha, buscar essa intimidade, que são experiências que transformam a vida da gente. É bem o que você falou. E nesse tempo de pandemia, isso tem sido muito marcante para mim, porque, diferente de muitas pessoas, eu não tive o momento de ficar em casa. Eu, o tempo inteiro, no momento da pandemia, eu continuei trabalhando por uma necessidade do tipo de trabalho que eu faço. Então, por exemplo, até o consultório, que a maioria dos colegas parou, eu permaneci atendendo as minhas gestantes. E é claro que a gente vai com certo receio. Você ter contato com pessoas que estão circulando por aí, eu não sei onde, todos os dias, e é um contato próximo, porque eu preciso examinar minhas pacientes, eu ter que ir a hospitais diferentes nesse momento para atender essas pacientes, para fazer parto. Então, não é sem medo. Existe um medinho, e existe o cuidado, claro, mas existe muita dependência de Deus. Eu tenho buscado nesses dias entender, primeiro, qual é o propósito de Deus para minha vida? Foi Ele que me chamou para ser médica, então eu não posso abrir mão disso. Não dá para eu falar, nesse momento de pandemia, eu vou ficar em casa e paciência, as pacientes se viram. Não dá. Deus me chamou para o propósito, para cuidar daquelas pessoas, e eu não vou abrir mão desse compromisso. Mas Deus me deu também uma família de quem eu preciso cuidar. Então eu tomo todo o cuidado para me proteger, fazer tudo certo em relação à proteção, para não trazer contaminação para minha família. E onde que eu busco paz no meu coração para conciliar essas coisas? É no meu tempo de oração. É no meu tempo de oração falar, Senhor, o Senhor sabe que eu às vezes sinto medo. O Senhor sabe das minhas limitações. Aquilo que eu não vejo, o Senhor vê, então me protege. Me usa nesses dias para cumprir o seu propósito fora de casa e dentro de casa. E tem sido um tempo gostoso de experiência com Deus. Eu tenho tido. Claro que o trabalho diminuiu um pouco, então eu tenho tido mais tempo de ler a palavra, eu tenho tido mais tempo de orar, eu tenho tido mais tempo de ouvir palavras, de ouvir mensagens. Amém. Eu e o Paulo Henrique temos experimentado isso, nem sempre juntos, mas o Paulo Henrique também tem ouvido muito, e essa troca de experiência tem sido muito boa. O Paulo Henrique tem tido mais tempo em casa, e ele tem ouvido muito de Deus, buscado muito a Deus nesses dias. Então, quando ele compartilha comigo aquilo que ele ouviu, como a gente tem crescido junto no conhecimento de Deus nesses dias de pandemia, e eu vejo, Deus tem propósito, né? O Catarina está lá fechado e o Paulo Henrique está em casa transbordando a presença de Deus nesses dias. Uma paz que mexe comigo. Olha aí, Deus usando o Paulo Henrique no momento difícil dele para falar comigo. Eu estou na direção. Eu estou no controle. Então, ver a paz do Paulo Henrique nesses dias tem me fortalecido. Então, tem sido muito interessante para mim o período da pandemia. Por isso, porque eu estou experimentando de Deus de diferentes formas, pessoalmente, através do meu marido.
A Dudinha tem enfrentado isso com uma maturidade incrível. Eu não preciso acompanhar os trabalhos dela da escola, ela assiste aula sozinha, ela faz tarefa sozinha, ela está em paz, ela não tem ficado irritada, ela não tem dado trabalho. Olha como Deus tem cuidado de mim. Como que eu não posso falar que eu amo esse Deus? Olha que experiência maravilhosa com ele eu tenho tido nesses dias. Quando para todo mundo parece que está desabando, que está o caos, para mim está sendo um tempo de paz, de depender ainda mais de Deus. Amém. A Damares falou aqui que ela teve uma experiência com Deus, que ela sofreu um envenenamento. Ela está viva. Ela disse que isso foi maravilhoso, né? E outras pessoas aqui estão falando que você, Kira, não é a preferida não, tá? Eu vi isso. Elas estão enganadas. O pastor Ednei perguntou aí se o Bob tá bem. O Bob tá ótimo. Com todo mundo em casa paparicando ele, o Bob é o nosso cachorro, né? É o filho da Duda. Então, a Duda tá cuidando super bem do Bob e a gente paparicando. A vovó, aqui eu sou a mamãe Samanta, o Paulo Henrique é o papai Samanta, ele é o Bob Samanta e a Duda Samanta. Então, o Bob Samanta tá ótimo, tá todo mundo paparicando ele, tá tudo bem. Ah, gente. Você falou que nesse tempo de pandemia você tem tirado algumas lições. Você tem aprendido muito, né? E eu lembrei que em Romanos fala que as tribulações nos geram paciência. A paciência nos gera experiência. E a experiência, a esperança. Amém. Então, eu acho que mesmo em meio a tempos tão turbulentos, a tempos tão difíceis, aquilo que passamos, essas tribulações que vivemos, elas nos fazem ter paciência, elas nos fazem mudar, elas nos fazem não viver a vida como a gente pensava, como a gente planejou, né? E isso nos traz aprendizado. E esses aprendizados, eles nos levam ao Senhor, porque de onde vem a nossa esperança, se não de Cristo? É verdade. Então é isso, eu acho que esses momentos de dificuldade, eu não esqueço que a minha avó faleceu há uns 2 anos atrás. E minha avó, eu morava com os meus avós, né? Minha mãe morava 2 ruas acima e eu morava com meus avós. E eu e minha avó eram um xodó, porque a gente fazia tudo junto, era aquela cumplicidade. Se ia para a igreja, a gente estava junto, trabalhando, e era muito próximo. E um dia ela passou mal, de madrugada, e eu tirei o carro, levei no hospital, e o médico, não, tá tudo bem, sua avó não tem nada, tá tudo bem. Daqui a pouco vocês estão em casa. E a gente estava rindo, brincando no hospital, e ela teve uma complicação, e ela faleceu naquele dia. E foi algo assim que ninguém esperava, né? Era a avó mais querida, são 12 netos, né? Era a avó mais querida. E foi um baque. E eu disse, como é que vai ser a vida agora? Como é que a vida vai ser a vida agora sem ela, né? E a nossa casa, ficou eu e meu avô, ficou aquele vazio, né? E eu lembro que em poucos dias eu já estava fazendo as coisas da universidade, o mestrado, já estava voltando para a igreja. O pessoal disse, você já está na igreja, você já está dando aula. E eu percebi que essas tribulações, esses momentos, mesmo que difíceis, eles nos fortalecem, eles trazem uma experiência. E quando estamos em Cristo, mesmo que tenha sido difícil, mas Cristo é a nossa base, Ele é que é a nossa alicerce. E essas experiências nos trazem aprendizado. E esses aprendizados nos fazem ajudar outras pessoas, né? Então, se você puder contar algo que você, através de algo que você já viveu, ajudou outra pessoa, eu amaria ouvir isso agora. Algo que você viveu. Pode ser algo simples, mas que ajudou outra pessoa a passar por um momento difícil ou ajudou em algum momento. Então, quando você fala de tribulação, me faz lembrar do texto de 2 Coríntios, que Eu acho que travou daquele, mas eu acho que vai voltar, gente. Só um minutinho, acho que travou daquele, mas vai voltar já. Acho que pode ter sido a internet, gente.
A Carlota tá falando aí que é ser queridinha de Jesus, né? Vocês estão aí sendo todas queridinhas de Jesus. Voltou, Arthur? Voltou, Keila, voltou. Agora Voltou. voltou. Então, eu estava falando que em 2 Coríntios fala que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não abatidos, né? E que tudo isso produz em nós eterno peso de glória. E é bem isso mesmo que você estava falando. A gente vai passar por tribulação. Isso é inevitável. A gente sempre vai ter momentos difíceis. Eu tenho o hábito de falar, quem me conhece sabe que a vida é luta. Até a gente morrer, a gente vai enfrentar a luta. Numa área ou outra área da nossa vida, a gente sempre vai ter momentos de dificuldade. Mas isso não pode abater a gente. Isso não pode trazer angústia. A gente tem que passar por isso em paz, com a certeza de que o Senhor está conosco. A gente tem que ter fé, a gente tem que conservar a esperança nele. E se eu fosse falar de experiência, tem tantas experiências, Arthur, mas eu falo que a gente passa por algumas coisas e Deus aproxima pessoas da gente vivendo as mesmas dificuldades para que a gente possa ajudar, né? Eu poderia contar inúmeras experiências da minha vida pessoal, mas eu poderia contar também inúmeras experiências da vida profissional. A minha vida profissional tem sido muito marcada nisso. Deus tem me dado casos muito difíceis. E numa área especificamente, mulheres que enfrentam dificuldade de engravidar pelo mesmo problema de saúde ou de manter a gravidez, que são mulheres com trombofilia, uma alteração da coagulação sanguínea que dificulta a manutenção da gravidez, torna essa gravidez, quando ela vai para frente, uma gravidez de risco e se torna um risco para o bebê e para a mãe. E quando começaram a aparecer essas pacientes, eu comecei a pensar, Senhor, o que o Senhor quer com isso? Casos tão difíceis, com uma possibilidade de desfechos tão ruins, né? E eu tinha falado, Senhor, eu cuido dessas pacientes que o Senhor tem me dado, mas não deixa eu perder nenhuma. Eu não queria perder nenhum neném, eu não queria perder nenhuma paciente dessa situação. E os casos difíceis, eles vêm se acumulando ao longo dos anos e tem dado tudo certo. E uma experiência marcante para mim o ano passado foi numa paciente desse grupo de risco, não especificamente com essa doença, mas com outro problema na gestação. A gente foi fazer uma cesárea marcada no tempo certo para aquela gestação e, infelizmente, as bebês não nasceram vivas. Né? Quando eu entrei no centro cirúrgico, eu fiz algumas perguntas para a mãe, o que ela me respondeu me preocupou e realmente se confirmou quando eu operei. As bebês não nasceram vivas. E eu falei, Senhor, mas eu tinha feito um acordo com o Senhor que eu ia cuidar dessas pacientes, mas que o Senhor não me deixasse perder. Eu não queria perder ninguém, aí eu perdi 2 bebês numa situação que eu não esperava. E claro que a gente procura culpa na gente. E aí você faz revisão do prontuário, você divide com os colegas, você chama os colegas mais experientes para discutir o caso com você, e a gente não encontrou erro. E eu falava, nossa, como essa paciente vai se comportar em relação a mim? Né? Qual vai ser o sentimento dela em relação a mim? E essa paciente continuou comigo e ela nunca questionou minhas condutas. E no fim do ano, isso aconteceu em fevereiro do ano passado, e lá para outubro ela já estava grávida de novo, quando ela foi ao consultório para eu liberá-la para engravidar, para prepará-la para engravidar novamente. A gente acabou descobrindo que ela já estava grávida. E aí, essa gravidez dela estava correndo tudo bem, e numa consulta de rotina há 2 semanas, eu desconfiei que não estava tudo tão bem, pedi um exame, e ela fez, e a gente teve que fazer uma cesárea de urgência nesse mesmo dia à noite. Tiramos uma neném excelente, contra tudo que o ultrassom falava, que parecia que não estava tudo bem, e a neném nasceu bem, ela voltou no consultório já, a gente fez a revisão. E o que isso me ensina? Que mesmo nos momentos muito difíceis, Deus está comigo. E mesmo quando, tecnicamente, eu não sou capaz de compreender tudo, Ele vem e faz a vontade dEle. E isso tem me ensinado na medicina o quê?
que as minhas capacidades elas têm limite, mas quando Deus me chama para um propósito, Ele vai além das minhas capacidades. Amém. Amém. Você me perguntou como que a minha experiência com Deus ajuda outras pessoas. É nisso, Arthur, porque eu tenho tido a oportunidade de falar isso para as minhas pacientes dentro do consultório. Olha, vamos fazer tudo certo, segue as minhas orientações, mas eu tenho a oportunidade de falar, eu estou orando por você. Vamos ficar em paz, foi Deus que te deu. Eu tenho certeza que Deus tem um propósito. Eu não posso prometer um desfecho bom. Eu não posso prometer para minha paciente que vai dar tudo certo. Porque às vezes não dá igual no caso dessa paciente. Não deu tudo certo para ela há um ano e pouco atrás. Mas eu posso oferecer o consolo, o conforto, a força, a esperança que o meu Jesus me dá. Nossa, Keila, mas você está usando seu consultório para falar de Jesus? Não, eu não paro para pregar Jesus no meu consultório, eu vivo Jesus. Então, sai da minha boca naturalmente. Eu não tenho um Instagram profissional. Eu tenho o Instagram da Keila, que lá eu conto experiências da medicina, mas as pessoas participam da minha vida pessoal e também vem meu envolvimento com a igreja. Então, a paciente que me procura, ela sabe quem eu sou. Ela sabe aquilo que eu acredito. E quando ela me dá a abertura, ela me dá a oportunidade, eu posso compartilhar de Jesus com ela. E olha, Deus tem me dado essa oportunidade dia a dia, de compartilhar dele, da minha esperança. Eu não quero pregar a igreja metodista dentro do consultório, mas eu posso falar de onde vem a minha força, de onde vem a minha paz, eu posso falar da minha intercessão por elas. E isso tem me feito caminhar e eu acredito que ajudar outras pessoas, Arthur. Hoje eu me vejo como privilegiada de ser usada por Deus na minha profissão, né? Profissão que lá atrás, quando eu entrei na faculdade em 1992, há 28 anos, eu falei para ele, Senhor, que seja ministério. E depois de 23 anos de formado, eu continuo falando, Senhor, obrigada, porque o Senhor me deu um ministério. Amém. Você falando, veio tanta coisa aqui. O Danilo falou assim, e digo que paz não é tranquilidade, é saber que Deus está no controle. Amém, Danilo. Amém. E aquele acabou de falar isso, né? Ela não pode prometer para as grávidas que vai dar tudo certo, mas ela pode orar, ela pode falar. Se Deus estiver no controle, vai haver essa tranquilidade. Amém. A Carlota falou assim, é verdade, acontece assim comigo também. Pessoas com as mesmas dificuldades minhas se aproximam de mim, né? As nossas experiências não tem como não ajudar outras pessoas. Outra, aqui o Patrick também falou, diante de tudo isso que estamos passando, por esse momento de quarentena, Deus está levantando adoradores em toda a terra para gerar um ambiente profético, para abrirmos a nossa boca e profetizar. Não tem como. Essa experiência de quarentena, ela está nos mudando, ela está nos transformando, né? E até pessoas que não estavam nem aí para o evangelho, elas tiveram esse tempo de parar agora, né? E escutar, de refletir um pouco sobre a vida. Então, acho que essa quarentena, sim, está nos fazendo ser transformados. E você falando, Keila, dessa sua experiência, e você falou, não, eu não estou pregando o evangelho lá, a minha vida, o que eu vivo, já está falando isso. E é verdade, nós somos esse cartão postal, essa carta viva, né? Tem até uma música da Lorena que ela fala isso, que nós somos esse cartão postal, essa carta viva que as outras pessoas leem. Então, às vezes, nem precisa que a gente abra a boca, mas nossa forma de viver, como nós estamos vivendo, vai fazer com que nossa experiência de vida levem as pessoas para Cristo. E eu tenho uma amiga que ela é apaixonada pelo livro de Tiago, né? E ela sempre citava Tiago. E eu lembro que a fé sem obras, ela é morta. Não adianta a gente só ficar falando, porque como eu vivo, a minha vivência, né, essas minhas experiências, a forma como eu trato as pessoas, leva ou não as pessoas a buscarem ao Senhor. Então, que as nossas experiências de fé, o nosso modo de viver, que possam levar Cristo às outras pessoas, né? As experiências que a gente conta, aquilo que a gente aprendeu, que a gente possa colocar isso em prática. Eu acho que não é tão fácil, né? A gente sempre fala que falar é fácil, mas fazer, mas que como cristãos, que a gente aprenda com a vida de Cristo, que a gente aprenda com os apóstolos, com tantas pessoas que já vieram antes, né? Para que a gente viva uma vida, né,
buscando, né, fazer a vontade do Senhor. Amém. Né? E continuando, que ele tem mais uma pergunta, tá quase acabando. Calma, gente, tá quase acabando. Ela fala, a Ju, tu vou falar aqui, médica competente e ungida. Olha aí, glória a Deus, Ju. Glória a Deus. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Minha irmã também tá aqui, ó, mandando coraçãozinho, coisa boa. A minha irmã Keila, o Patrick falou, acho que o Evangelho te liberta para ver, escutar e através da sua profissão profetizar. É verdade. Né? Acho que semana passada a gente falou sobre viver de forma integral. E nossa vida não tem como separar, Keila. Acho que vivemos de forma integral e seja na profissão, seja em casa, as nossas experiências, a nossa forma de viver tem que levar Cristo às pessoas. Acho que principalmente, né, em nossos lares. Amém. Então, depois de tudo que falamos, experiência de conversão, experiência, né, na vida, experiência profissional e tantas coisas que a gente falou, que como é bom que essa experiência nos faz ajudar outras pessoas. A gente está fazendo 78 anos da Igreja Metodista aqui em Goiânia, né? E Keila, nos conte, como você chegou à igreja? Você já falou um pouco sobre isso, mas o que faz você continuar na Igreja Metodista até hoje? Deixa eu só arrumar aqui que meu celular caiu, acho que vou ter que segurar Tá, ele, sem mas problema. tá bom, né? Dá para ver tranquilo. Ótimo. Tranquila. Ótimo. Então, eu fui para a Igreja Metodista por causa da a Ju Tuma, que é prima do Paulo Henrique, convidou a gente. E quando eu cheguei na igreja, algumas coisas me chamaram muita atenção. É interessante porque é uma marca da igreja e é claro que eu acho que isso vai se repetir no testemunho de todo mundo a quem for perguntado isso. É uma igreja extremamente acolhedora. Então, quando eu cheguei na Metodista, me impressionou o acolhimento. Eu tinha vindo de uma igreja onde eu nasci. Então, era óbvio que eu tinha muitos amigos, que eu convivia com essas pessoas, e lá, então, como diz o Paulo Henrique, eu parecia a Xuxa. Eu saía da presbiteriana, eu ficava mais 1h30 na igreja, conversando com o povo, principalmente com meus velhinhos, antes de ir embora. Então, eu ficava lá um tempão, conversando e tudo. Quando eu saí da presbiteriana, que eu comecei a namorar o Paulo Henrique, a gente foi frequentar outras igrejas, ele primeiro frequentava uma igreja bem pequenininha, um núcleo da Fonte da Vida, e ele era amigo do pessoal, então ali eu me senti acolhida. Mas quando a gente foi para uma igreja grande, eu senti muita falta disso. A gente entrava e saía da igreja, às vezes, sem conversar com ninguém, sem compartilhar nada com ninguém. E isso me incomodava muito, além de não ter o contato próximo com a liderança. Aí eu chego na Metodista, o povo, mesmo sem conhecer a gente, vinha e cumprimentava e conversava, e um povo do sorriso super acolhedor. Logo, a Carmelita, que era líder ali da intercessão, se aproximou de mim. A Luciane Cerezini me chamou para frequentar um grupo de mulheres, uma célula que funcionava na casa dela à tarde, durante a semana. E eu fui me sentindo abraçada por esse povo. Depois de um tempo na igreja, comecei a prestar atenção e me impressionou a Eline, por exemplo, como a Eline é uma mulher que se doa, que abraça as pessoas, que deixa a vida pessoal dela para ir cuidar dos outros. E aí eu fui percebendo que não era só a Eline, que eram as mulheres da igreja. Eu fui percebendo que os pastores, que o pastor Ednei, que na época era ele, era assim. O pastor Olavo, eu e o Paulo Henrique casamos na Metodista, porque a presbiteriana estava reformando quando a gente foi casar. E o pastor Olavo nos recebeu lá na Metodista para marcar. Aliás, a gente tinha uma entrevista com o pastor Ednei, e ele que recebeu a gente, e ficou ali 1 hora conversando com a gente antes do nosso horário com o pastor Ednei. E eu fiquei encantada com o pastor Olavo, com o acolhimento dele, com a sabedoria dele, com o amor dele. E estou apaixonada por ele até hoje. Então, o que me faz permanecer na Metodista, Arthur? Uma das coisas é o acolhimento dessa igreja. Essa é uma igreja diferente. Que ela não acolheu a Keila porque é casada com o Paulo, que é primo da Juliane Tuma. Ela acolheu a Keila como acolhe todos os outros, porque eu percebo isso. Me fez ficar na igreja, a vida de oração dessa igreja. Eu fui acolhida por um ministério de oração que mudou a minha vida. A Carmelita,
a Suleimar, na época, que se aproximou muito de mim. E depois eu fui conviver com a Carlota, com a Jaqueline, né, com a Luzelândia, que logo depois foi líder. E isso me fez crescer muito, assim, da minha vida de oração tomou outra dimensão na Metodista. E aí tive a oportunidade de passar pelo pastorado do pastor Tiago, que me fez ver as coisas do Espírito de uma outra forma, me fez voltar a desejar as experiências com o poder do Espírito Santo, coisa que tinha ficado lá atrás na minha história. Eu continuava uma mulher que lia a palavra, eu continuava uma mulher que orava, mas eu tinha tido um intervalo longo sem ter experiências com o poder do Espírito Santo. E o pastor Tiago e a Nayeli fizeram isso reavivar em mim, essa busca. Então, essas coisas me fazem permanecer na Metodista. Eu venho de uma base doutrinária muito sólida. Na presbiteriana, eu aprendi muito da doutrina, eu aprendi muito da palavra, tenho um conhecimento profundo da palavra, e isso é bênção. Mas eu carecia de conhecer o Espírito Santo. Amém. Isso não me foi apresentado. E hoje eu falo que na Metodista eu conheci Deus de uma forma que eu não conhecia. Eu entendi que o Espírito Santo é meu amigo, que ele é uma pessoa, que ele anda comigo, que ele vive comigo, que ele está em mim e que está disponível o tempo todo se eu quiser buscá-lo. E hoje, uma coisa que me faz permanecer na Metodista é isso. Eu posso juntar essas coisas. Na Metodista eu tenho uma base doutrinária forte. Eu tenho palavra na essência. Eu nunca ouvi na Metodista nada que me fizesse falar, peraí, essa igreja, não. Eu sei que ali está sendo pregado a palavra. Eu tenho convicção disso. Mas, além de tudo isso, me é oferecido na Metodista a oportunidade de ter experiências com o Espírito Santo. Pastor Ramilson é um grande referencial para mim de experiência pura com o Espírito Santo. Que se você quer, ele te dá, ele te enche, ele transborda. Então, caminhar com o pastor Ramilson tem me feito crescer muito nisso. Né? Ele, enquanto meu pastor, meu líder, ele desperta em mim esse desejo. Como não amar essa igreja? Como não querer continuar nessa igreja? Né? Deus, amém. Glória são a Deus. esses os motivos que me fazem permanecer na Metodista. E sou super feliz de ver que a Dudinha vai crescer nesse meio, que ela vai ter oportunidade de experimentar, talvez com 11 anos, com 12 anos, com 13 anos, coisas que eu fui experimentar com 40. E, então, é uma alegria para mim saber disso, né? Ter essa convicção. Gente, tá acabando a live, tá tão bom esse papo, né? Mas é verdade. A igreja que eu vim também era muito acolhedora. Então, minha família ficou na igreja justamente por esse acolhimento, né? Por esse carinho, por esse amor, que mesmo quando não vamos, as pessoas se importam ali. Cadê você? E aqui, né, chegando na igreja de Goiânia, desde o aeroporto, quando a gente desceu, já foi um amor, né? Com o MAF, o Ministério de Apoio Familiar, a vida da Rose, do Osmar, da Celi, do Cruz. E tem sido uma bênção, né? Eu que sou novo aqui, já estou me sentindo um pouco assim, querido, né? Sentindo um pouco desse amor, desse acolhimento, né? Mas que bom que estamos aqui, que bom que estamos comemorando esses 78 anos, que possamos continuar, né? Melhorando naquilo que precisa, mas esses pontos que já são tão importantes, enfatizar ainda mais. Esse acolhimento, esse ministério de intercessão, esse aleluia do Luiz, né? E esse ministério de intercessão que é tão maravilhoso, né? Esse povo que ora. E a oração muda tudo, né? E essa igreja está aí firme, essa igreja está aí que possamos continuar de portas abertas para que outras pessoas, assim como nós, que chegamos na igreja metodista, possam ser acolhidos, né? Amém. O Danilo falou aí que chegou maltrapilho e veio do mundo das drogas e ninguém impediu ele de conhecer ao Senhor. Amém. Igreja é isso. Igreja não pode impedir ninguém pela sua classe social, pela sua cor, não. Todos precisam conhecer a Jesus. E que bom, né? Essas experiências, isso é maravilhoso, né? Então tá acabando, falta um minuto, então eu queria te agradecer, Keila. Muito obrigado por aceitar esse convite, muito obrigado por compartilhar conosco um pouquinho das suas experiências, foi bênção para a minha vida, teve gente aí que estava chorando, falou aí, né? Então obrigado, tá, por tudo, obrigado a todo mundo por estarem aí,
por assistir, né? Um abraço aí para ele e também um abraço para minha mãe, que está assistindo. Então, um abraço grandão, mãe. Te amo. Obrigada você, Arthur, pelo convite, pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha vida. E é isso, eu não tenho tido reservas, não. Quando é para Amém. compartilhar daquilo que Jesus fez, eu acho que vale a pena a gente até se expor, porque aquilo que as pessoas acham que é exposição, que é abrir muito a vida, eu acredito que é